tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e hoje nós ainda continuaremos falando sobre puberdade, tá certo? Mais especificadamente, na aula de hoje, nós iremos tratar aí da puberdade feminina e masculina. Quais que são as modificações que acontecem no corpo dos meninos e das meninas, tá bom? Então, se você ainda não pegou seu caderno e nem sua caneta, esse é o momento, tá bom? Então, vocês peguem o caderno de vocês, a caneta de vocês, para anotar os principais pontos aqui dessa aula, tá bom? Porque vocês anotando direitinho, vocês vão sintetizando o conteúdo que eu falei aqui para não esquecer, não é isso? Então, vamos para nossa aula. Pois bem, pessoal, e a habilidade que nós iremos trabalhar hoje será analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação de hormônios e do sistema nervoso, tá bom? Pois bem, pessoal, e aí vamos fazer uma síntese do que falamos na nossa aula passada, né? Isso que falamos, qual que é a relação dos hormônios e do sistema nervoso aí nesse período de puberdade. E aí nós temos dois tipos de hormônios sexuais, como vimos na aula passada. No caso das meninas, as meninas produzem os hormônios sexuais denominados de progesterona e estrógeno, né? Isso, produzidos aí em gônadas femininas denominadas de ovários. E no caso dos meninos, eles vão produzir um hormônio denominado de testosterona, que é produzido nos testículos, né? Então, esses hormônios, no caso das meninas, a progesterona e o estrógeno, e dos meninos, a testosterona, são hormônios sexuais que estão envolvidos aí na puberdade, tá certo? E esses hormônios, eles são responsáveis pelas características sexuais femininas e masculinas. Então, essas características sexuais são denominadas de características sexuais secundárias, porque os indivíduos só vão adquirir essas características nesse período de puberdade. Então, nós iremos ver na aula de hoje quais que são essas características, tá certo? Quais que são essas modificações que acontecem no corpo de meninos e de meninas nesse período de puberdade, tá certo? Pois bem, então iniciaremos falando aí da puberdade feminina, das características sexuais secundárias femininas, tá bom? Então, no período de puberdade, os ovários, não é isso? Vão começar a produzir os hormônios sexuais femininos, que é produzido exclusivamente no corpo das meninas, que é o estrógeno e a progesterona, sob aí o controle, o estímulo de uma glândula denominada de hipófise, que é uma glândula endócrina, né? Porque é uma glândula endócrina, então é uma glândula que produz hormônio, que está localizada lá no nosso cérebro, né? Isso na nossa cabeça. Então, essa glândula endócrina vai produzir aí um hormônio chamado de gonadotrófico, que vai agir lá nos ovários das meninas e vai falar assim para os ovários: ei, ovário, tá na hora de começar a produzir progesterona e estrógeno, porque essa menina já tá entrando aí no período de puberdade. E aí os ovários vão começar a produzir aí a progesterona e o estrógeno, tá certo? Por volta dos 12 anos de idade. Então, é uma data aproximada aí de quando acontece a puberdade aí nas meninas, tá certo? Pois bem, e aí a partir disso, a partir dessa produção de progesterona e estrógeno, o corpo da menina vai passar aí a mudar, vai passar a adquirir as modificações que acontecem no período de puberdade, tá certo? E aí, essas modificações, elas são bastante perceptíveis, tá certo? Então, olha, eu trouxe aqui uma imagem comparativa, né? Comparando o crescimento dessa menina, que nós vamos chamar ela de Ana. Então, a Ana tá passando por um processo de puberdade. E aí, eu trouxe vários esqueminhas da Ana, desde quando ela era criança. Eu tinha uns 5 anos de idade. Então, a meninazinha pequenininha é a Ana com 5 anos de idade. E olha só quando ela foi crescendo. Então, a Ana foi crescendo, adquiriu mais ou menos uns 9 anos de idade. Depois 10 anos, 12 anos, né? Isso mais ou menos aqui a idade da Ana. E olha, vocês conseguem perceber essas mudanças, pessoal? Essas mudanças são bem perceptíveis, né? Isso a gente consegue perceber de cara, que o corpo da Ana vai passando por modificações. E essas modificações são adquiridas nesse período de puberdade, tá certo? Então, nós iremos ver quais que são essas modificações, tá bem?
Pois bem, pessoal, e aí uma das modificações que acontecem nesse período de puberdade é o crescimento em estatura. Então, quando o adolescente chega nesse período de puberdade, é um crescimento bem acentuado. Então, é uma das fases da vida que o indivíduo vai passar por um crescimento bem perceptível, tá certo? Vai acontecer bem rápido. Então, você era criança, né? Isso, pequenininho, e aí você chega na puberdade, você já tá, né? Um crescimento lá bem considerável, tá certo? E esse crescimento acontece porque os ossos, né, o tecido ósseo vai lá se desenvolvendo juntamente com os músculos. Então esse crescimento em estatura nada mais é que isso, tá? O desenvolvimento dos ossos e dos músculos daquele indivíduo, fazendo com que ele cresça em estatura. E aí, depois da adolescência, o indivíduo ainda vai crescer, mas vai ser menos perceptível, tá certo? Então eu quero que vocês entendam que esse crescimento em estatura é uma característica bastante comum aí nesse período de puberdade, tá? Pois bem, e além disso, né, isso nas meninas, no caso das meninas, as características sexuais femininas, né, isso, uma mudança que acontece no corpo das meninas é o desenvolvimento dos seios. Então é uma característica muito comum nas meninas, em que os seios das meninas nesse período de puberdade vai começar a se desenvolver. Então vai começar a ver o desenvolvimento dos ductos de leite nos seios das meninas e também vai acontecer o acúmulo de gordura na região mamária, fazendo com que os seios das meninas comecem a se desenvolver. Então, é nesse período de puberdade, quando as meninas estão passando por esse período de puberdade, que é bem perceptível, né, os primeiros brotinhos mamários lá nas meninas. E aí, esses seios vão começar a se desenvolver até ela chegar na fase adulta, né, isso? E etc. Pois bem, pessoal, além dessas duas características, uma outra característica muito comum da puberdade feminina é o crescimento de pelos no corpo. No caso das meninas, os pelos crescem na região axilar, tá bem? E na região pubiana. Então, os pelos na região axilar, na realidade, é uma característica evolutiva, tá? Que nós adquirimos lá dos nossos ancestrais. E aí, essas características, mais ou menos, existem várias teorias para explicar e por que a gente tem pelos nas axilas. E uma das é para diminuir aí a fricção dos pelos, né, das axilas. Então é uma característica mais evolutiva, tá bom? Já os pelos na região pubiana é para proteção. Então os pelos na região pubiana das meninas significa que tá protegendo aquela região pubiana. Protegendo de quê, professora? Então, protegendo da entrada de micro-organismos, como, por exemplo, bactérias, fungos, naquela região pubiana das meninas, no canal vaginal das meninas, porque se esses pelos não estivessem lá, né, os micro-organismos entrariam com mais facilidade, fazendo aí com que houvesse inflamações, complicações para o corpo das meninas, tá bom? Então, a função dos pelos nas meninas na região pubiana é de proteção. E esses pelos começam a crescer exatamente aí no período de puberdade feminina, tá certo, pessoal? Pois bem, então vamos continuar. Uma outra característica que as meninas adquirem nesse período de puberdade é o alargamento dos ossos do quadril. Então, os ossos do quadril das meninas, nesse período de puberdade, vai se alargar. E esse alargamento está mais relacionado com o processo de reprodução, tá certo? Que nós só veremos isso nas próximas aulas, tá bom? Então, o alargamento dos ossos do quadril é uma outra característica que as meninas adquirem aí nesse período de puberdade. Além disso, vai haver o acúmulo de gordura na região das coxas e das nádegas das meninas. E aí, a partir disso, a partir desse acúmulo aí de gordura nas coxas e nas nádegas, e além também aí do alargamento dos ossos do quadril, é que o corpo da menina vai adquirir aquelas curvas que são típicas do corpo das meninas, né? Porque o corpo das meninas, se comparar com o corpo de um menino, o corpo de um menino é mais reto, né? E o corpo das meninas tem mais umas curvinhas. Então, essas curvinhas são adquiridas aí durante esse período de puberdade, e essas curvinhas são características aí exatamente pelo acúmulo de gordura e pelo alargamento dos ossos do quadril, tá bem?
Pois bem, pessoal, nesse período de puberdade das meninas, o metabolismo do corpo delas vai aumentar, porque o corpo das meninas vai estar passando por modificações. Então, essas modificações fazem com que aquelas células do corpo comecem a se dividir, a trabalhar muito mais. E esse trabalho das células significa nada mais que um aumento do metabolismo, tá? Então, o metabolismo do corpo lá vai estar acelerado, tá certo? Exatamente para propiciar aí essas modificações, tá bem? E aí, por causa que o metabolismo aumenta também a transpiração, porque a transpiração é uma válvula de escape aí desse metabolismo. Então o metabolismo tá muito alto no corpo e aí a transpiração é uma válvula de escape. Então é por isso que nesse período de puberdade a transpiração das meninas aumenta, tá certo? Porque a atividade das glândulas sudoríparas que estão localizadas na nossa pele, né? Isso ao longo de toda a nossa pele tem glândulas sudoríparas. E essas glândulas, elas vão produzir o suor. Então é por isso que a transpiração das meninas aumenta, por causa do aumento de metabolismo, tá bom? E aí, nessa idade, né, de puberdade, é recomendável tomar banho direitinho, né? Lavar a região axilar do corpo, passar antitranspirante, pra ficar cheirosinha, né? Não ficar com mau cheiro e tal. Pois bem, pessoal, mas eu quero que vocês entendam, tá bom? Que aumenta aí a atividade das glândulas sudoríparas porque aumenta o metabolismo, beleza? Pois bem, pessoal, e um outro acontecimento que marca aí essa fase de puberdade feminina é a primeira menstruação. A primeira menstruação nas meninas também é chamada de menarca, não é isso? Então, é um acontecimento que marca a puberdade das meninas. E a primeira menstruação, ela caracteriza-se pela eliminação de parte do tecido aí de revestimento do útero. Então, o útero é um órgão que faz parte do sistema genital feminino, tá certo? Então, fiz uma ampliaçãozinha aqui para vocês verem o útero das meninas. Então, o tecido do útero, tá certo? Na puberdade, vai começar a ser preparado para receber um feto, tá? Então, nesse período de puberdade, os hormônios sexuais, né, vão produzir lá as células sexuais, vão estimular, a produção de células sexuais, no caso das meninas, os óvulos, e aí esses óvulos vão ser lançados para um procedimento de fecundação. Só que essa fecundação não vai acontecer. Só que o corpo da menina não sabe disso, tá? E aí ele começa a preparar o útero da menina para receber um indivíduo. E aí não há fecundação, não há implantação de um novo indivíduo. E aí o que acontece? O tecido que o útero da menina prepara para receber lá o zigoto e depois o feto que vai se desenvolver, vai acabar se desprendendo do útero da menina. E aí vai gerar aí esse fluxo menstrual. É por isso que sangra, tá certo? Porque é um tecido que se desprende do útero das meninas, tá certo? E aí a eliminação desse tecido, né, provoca sangramento que vai ser eliminado aí pela abertura da vagina das meninas, tá bem? Então a menstruação, a menarca nas meninas nada mais é que esse procedimento. Nós falaremos de menstruação nas próximas aulas, então acompanhe, tá bom? Perfeito, pessoal. Então, essas foram as características que nós vimos aí sobre a puberdade feminina, tá bom? As principais modificações que acontecem nesse período. E agora eu vou pedir que vocês anotem essas informações no caderno de vocês, tá bom? Pra aprender tudo direitinho. Então, vou dar um minutinho pra vocês anotarem direitinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
bem, pessoal, então voltamos. Eu espero que vocês tenham copiado direitinho no caderno de vocês essas características que o corpo adquire nesse período de puberdade, tá certo? Das meninas. E agora nós veremos aí as características que acontecem no corpo dos meninos, tá bom? A puberdade masculina, quais que são as modificações que acontecem no corpo dos meninos. Então, pessoal, os testículos dos meninos, que são as gônadas masculinas, vão começar a produzir a testosterona, né? Isso, o hormônio sexual masculino, sob estímulo da hipófise, né? Aquela glândula endócrina que produz o hormônio gonadotrófico, que vai agir lá no testículo do menino e vai falar: ei, testículo, tá na hora de começar a produzir testosterona. E aí o testículo do menino vai começar a produzir testosterona, né? Isso por volta aí dos 12 anos de idade, tá? Então, como eu falei pra vocês, não é regra, não necessariamente o menino tem que começar a puberdade dele aí nesse período, tá certo? Pois bem, e aí o corpo daquele menino vai começar a se modificar, vai passar a mudar. E aí eu trouxe aqui o exemplo de um outro amigo meu, chamado de João. Então trouxe aí um comparativo do João desde quando ele tinha 5 anos de idade. Então o João pequenininho, com 5 anos de idade, e aí foi crescendo, 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 até chegar no período de puberdade, não é isso? Então vocês conseguem perceber que o corpo do João muda? Sim, né? O corpo do João adquire aí algumas características, né? Isso que são aí exclusivas desse período de puberdade, que acontecem nesse período de puberdade aí do João. Então, é para vocês verem aí como que o corpo se modifica, tá certo? Nesse período aí de puberdade, tá? E aí nós iremos ver quais que são essas modificações que acontecem no corpo dos meninos, tá bem? Pois bem, pessoal, então a primeira característica que acontece no corpo dos meninos é também o crescimento em estatura. Assim como as meninas crescem consideravelmente nesse período de puberdade, os meninos também vão crescer, tá certo? Então, os ossos dele, o tecido ósseo, juntamente com o tecido muscular, vai começar a se desenvolver mais ainda. E aí os meninos vão ter um crescimento bem considerável, não é isso? Então, isso é comum tanto das meninas quanto dos meninos. Pois bem, uma outra característica desse período de puberdade dos meninos é o engrossamento da voz, tá? Então é uma característica que é muito marcante nos meninos, o engrossamento da voz. E aí a gente vai ver como que isso acontece, por que que isso acontece, tá bom? Então, gente, como que acontece o engrossamento da voz dos meninos? Vocês lembram de quando eu estava falando lá de sistema respiratório, que existia um tubinho que levava o ar para os pulmões chamado de laringe? Sim, né? Nós falamos da laringe. A laringe é um tubinho que vai levar o ar lá para os pulmões, né? E também vai permitir a saída de ar, né? Dos pulmões até o meio externo do nosso corpo. Pois bem, então, na laringe existem um tecido muscular, uns musculozinhos, tá? Chamados de cordas vocais, tá certo? Então, trouxe uma ampliaçãozinha, ó, olha esse círculozinho mostrando as cordas vocais. Então, as cordas vocais são esse músculo, tá certo? Que é responsável aí pelo som que é produzido aí na nossa voz. Então, nós só falamos, só produzimos som porque nós temos cordas vocais. E como que acontece isso, essa produção de som? Então, o ar passa pela laringe, não é isso? E essas cordas vocais estão localizadas na laringe. E aí, quando o ar passa, essas cordas vocais, elas vibram. E essa vibração propicia aí o som que nós emitimos, né? Quando falamos, tá certo? Então, esse som que nós emitimos nada mais é que a vibração das nossas cordas vocais, tá certo? Então, nessa ampliaçãozinha que eu trouxe pra vocês, ó, o primeiro exemplo, a corda vocal, ela tá fechada. Não tem nenhuma abertura entre ela. Já no segundo, a corda vocal tá aberta, né? Isso provavelmente a pessoa tá falando e aí o som tá passando, o ar tá passando e vibrando lá e fazendo com que emita um som, beleza? Pois bem, mas qual que é a relação com o engrossamento da voz dos meninos, né? Que é o que interessa aqui na nossa aula. Gente, as crianças têm uma laringe mais pequenininha, tá? E por isso, né, consequentemente, as cordas vocais vão ser mais fininhas. Então é por isso que as crianças falam mais assim, né? Tem uma voz mais fininha, tá certo? Uma voz mais aguda, né? Isso. E aí, quando o indivíduo vai crescendo, passando por esse período de puberdade, a
laringe daquele indivíduo vai crescer também e as cordas vocais também vão crescer. Então, o crescimento da laringe e das cordas vocais acontecem tanto para as meninas quanto para os meninos. Mas por que que só os meninos ficam aí com essa voz aí mais grave? Pois bem, a laringe dos meninos cresce mais, tá certo? E as cordas vocais, elas engrossam mais. Então, é por isso que a voz dos meninos é mais grossa, é mais grave. Os meninos falam mais assim, não é isso? Então, é exatamente por isso, tá, pessoal? Por causa aí desse crescimento da laringe e também porque as cordas vocais dos meninos vão ficar mais grossas que a das meninas, tá certo? E aí, a voz do menino vai engrossar, né? Isso vai ter aquela voz característica de voz de menino. E aí, nesse período de puberdade, é comum que os meninos passem por um período aí que a voz vai desafinar ou rachar, né? Isso, então, ele tá falando aqui grosso e de repente fala fininho. E aí, às vezes, isso é até um incômodo para os meninos. Só que é um período transitório, tá certo? Então, é um período de adaptação que as cordas vocais estão engrossando, mas ainda não estão totalmente, tá certo? Mas, como eu falei para vocês, é transitório. E aí, a partir que o menino se adapte lá, as cordas vocais dele vai se adaptar lá no corpo dele, né, direitinho, a voz vai voltar ao normal, beleza? Pois bem, pessoal, e aí existe outra coisa característica aí desse período de puberdade dos meninos, que é o pomo de Adão, tá certo? É aquela protuberância que os meninos têm aqui na garganta, tá? Então, porque a laringe cresce, ela vai se inclinar, vai adquirir um ângulo mais ou menos inclinado, tá certo? Ela vai se inclinar. Então, essa inclinação vai gerar esse pomo de Adão aqui. As meninas também têm esse pomo de Adão, só que não é tão perceptível quanto dos meninos, porque a laringe dos meninos vai crescer mais e é por isso que há essa maior inclinação que é bem perceptível aí nos meninos, tá bom? Então, o pomo de Adão, aquela protuberância que os meninos têm na garganta, é por causa aí do crescimento da laringe, beleza? Pois bem, perfeito. Então, vamos continuar com as características que os meninos adquirem nesse período de puberdade. Além do engrossamento da voz, há o aumento da massa muscular, então os músculos dos meninos vai se tornar mais definido no corpo deles, né? Isso porque vai aumentar a massa muscular. Além disso, também uma outra característica aí desse período de puberdade masculina é o aparecimento de pelos no corpo dos meninos. Vai aparecer pelos no rosto, né? Vai começar a aparecer os primeiros pelinhos lá da barba, do bigode dos meninos, tá bom? Então é uma característica aí comum na puberdade masculina. Além disso, vai crescer pelos nas axilas dos meninos, tá certo? E também pelos na região pubiana, tá bom? Além disso, vai haver o crescimento aí dos testículos e do pênis do menino, tá bom? Os órgãos genitais masculinos também vão crescer nesse período aí de puberdade masculina, tá bem, pessoal? Pois bem, então, por causa aí desse período de puberdade, dessas modificações que o corpo do menino vai passar, o metabolismo do corpo dos meninos também vai aumentar, tá certo? Então o metabolismo aumenta consideravelmente. E aí, por causa disso, porque o metabolismo aumenta, né? Isso porque o corpo tá passando por aquelas modificações, as células estão se dividindo mais, o corpo tá crescendo mais, desenvolvendo mais características, o metabolismo vai aumentar. E aí, como eu falei pra vocês lá nas meninas, assim como acontece nelas, a eliminação do suor é um escape aí para esse aumento do metabolismo, tá certo, pessoal? Então é por isso que a transpiração nos meninos também vai aumentar, tá certo? Por causa aí do aumento da atividade das glândulas sudoríparas, que também nos meninos está localizada ao longo de toda a pele dos meninos, e aí as glândulas sudoríparas vão produzir suor aí em uma maior quantidade, tá certo? Exatamente aí por causa desse aumento de metabolismo. Então os meninos também devem tomar banho direitinho, né? Lavar a região axilar direitinho, com água, sabão, sabonete, passar antitranspirante, tá bom? Pra ficar cheirosinho, né? Não ficar com aquele mau cheiro e tal. Pois bem, pessoal, então vamos continuar. E agora, eu vou dar um tempinho, tá bom? Um minutinho novamente para vocês copiarem essas principais características que o corpo dos meninos adquirem nesse período de puberdade, tá bom? Então é muito importante vocês copiarem para aprenderem direitinho, tá bom? E até compararem quais que são as modificações que acontecem nos meninos, quais que são as modificações que acontecem nas meninas, tá bom? Pois bem, nos vemos daqui a alguns instantes.
pessoal, então voltamos. E vocês copiaram direitinho? Eu espero que sim, tá bom? Então vamos continuar. Gente, e aí falando da puberdade masculina, existe uma alteração que acontece, que é comum acontecer no corpo dos meninos durante esse período de puberdade, que é chamado de ginecomastia. Esse nome, ginecomastia, significa mamas semelhante a femininas, tá certo? Então prestem atenção nessa imagem que tá aparecendo aí na tela para vocês. Tem uma primeira condiçãozinha, né, uma foto 1 em que as glândulas mamárias dos meninos estão na condição normal, tá certo? E a segunda imagem mostra aí uma condição de um menino com essa alteração, tá bom? De ginecomastia. E por que que a ginecomastia acontece? Bem, a ginecomastia acontece por causa aí de alterações hormonais que ocorrem durante o período de puberdade, tá certo? Fazendo com que haja o desenvolvimento das mamas. Então os hormônios vão estar descontrolados lá no corpo daqueles meninos, né? Porque vai estar passando por esse período de modificação. E aí essa alteração hormonal vai fazer com que as mamas dos meninos cresçam mais, aí aparecendo aí um aspecto com as mamas femininas, tá certo? Além dessa condição de alteração hormonal, a ginecomastia, ela também é ocasionada pelo acúmulo de gordura localizada, tá certo? Além disso, pelo consumo de álcool em excesso, drogas e até alguns tipos de medicamentos. Então, são outras condições que vão ocasionar a ginecomastia masculina, tá certo? No caso, essa condição que acontece no corpo dos meninos. Só que se essa condição for ocorrer por causa de alterações hormonais, é uma condição que também é transitória, tá certo? Então, as mamas dos meninos vai voltar ao normal, porque geralmente, né, é comum os meninos apresentarem essa condição de ginecomastia nesse período de puberdade, e é comum também eles ficarem incomodados com isso, né? Isso, mas é uma condição que vai voltar ao normal. Assim que os níveis hormonais dos meninos voltarem lá ao normal, essa condição aqui, as mamas dos meninos também vai voltar ao normal, tá certo? Então, isso é uma condiçãozinha, uma alteraçãozinha relacionada aí à alteração hormonal nos meninos, tá bem? Pois bem, pessoal, então vamos fazer uma síntese do que aprendemos hoje, não é isso? Nós falamos ainda de puberdade, né? Estamos nessa sequência de aulas sobre puberdade. E aí falamos especificadamente da puberdade feminina e da puberdade masculina, não é isso? Quais que são as alterações que acontecem no corpo das meninas e quais que são as alterações que acontecem no corpo dos meninos nesse período aí de puberdade, não é isso? E essas modificações são denominadas de características sexuais secundárias femininas, no caso das meninas, e no corpo dos meninos eles passam por um período de características sexuais secundárias masculinas, não é isso? Que o corpo vai adquirir aí nesse período de puberdade. Tá certo, pessoal? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí sobre a puberdade feminina, puberdade masculina, quais que são as características que mudam nesse período de puberdade. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo direitinho, tenham gostado dessa aula. E espero também que todos estejam bem em casa, se cuidando, lavando as mãos. E é isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.